De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Este é um verso bem conhecido, bem usado. Quando a gente fala sobre fé, ele aparece sempre, né? Porque sem fé, de fato, aqui Paulo, o autor, queremos que foi Paulo, o autor de Hebreus, ele diz de fato, quer dizer, não tem contestação, sem fé é impossível agradar a Deus. Este é o ingrediente, podemos dizer assim, entre aspas, para agradar a Deus. Agradar a Deus não no sentido de Deus assim, oh, que bom, aquele ali tem fé, vou deixar cair sobre ele todas as bênçãos, né? Ou vou derrubar minhas bênçãos, fica meio esquisito, né? Mas sem fé é impossível, porque fé tem que ver com relacionamento. Fé não é assim que ele, agora eu tenho fé. É como algumas pessoas, né, que são apaixonadas. Eu estou apaixonado, eu estou amando e não sei o quê. De repente, do jeito que veio, vai embora. Não é? Amor é uma questão mais consistente, tem que ver com razão, tem que ver com raciocínio. Claro que tem que ver com sentimento, mas dirigido pela razão. Não é? Dirigido pela razão. Fé vai mais ou menos nessa linha. Fé tem que ver com relacionamento. Então, sem relacionamento é impossível agradar a Deus. Esse agradar não é aquela ideia do Deus que fica sentado lá se agradando ou não se agradando das pessoas, né? Mandando raios na cabeça de um e nuvens na cabeça de outro e primavera na cabeça de outro. Não é essa visão de Deus que nós temos aqui nesse texto. Mas sem relacionamento é impossível viver com Deus, manter a salvação em Cristo Jesus é impossível sem relacionamento. E fé aqui significa conhecer, é a mesma coisa do relacionamento do amor. Confiar e se entregar. Parece que as mesmas ideias de amor e fé estão aí combinadas. Fé é relacionamento e sem relacionamento é impossível agradar a Deus. Este é o texto bíblico de hoje e nós estamos aqui com você no programa Reavivados por Sua Palavra. Esse programa vai ao ar todos os dias às 6 da manhã, às 11h30 da noite e às 3 da manhã. Depois de completar esse ciclo, então volta novamente o outro capítulo. Nós temos uma alegria muito grande de ter como parceiros os Anjos da Esperança. Através deles e suas doações, nós podemos pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Não é brincadeira não, né? É muita coisa. Rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos também. Quer se tornar um Anjo da Esperança? É muito simples. Basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui e a gente vai responder para você. Bem-vindo, bem-vinda. Nós precisamos contar com o seu apoio. E falando em Anjos da Esperança e o que eles podem fazer, nós temos aqui esta revista. Olha que beleza. Origem de Tudo, de onde viemos. É um material preparado com muito carinho pelo pastor Michelson, jornalista, pastor, escritor, que apresenta a origem do ponto de vista bíblico, não é? Falando então sobre criacionismo, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, escrever mais sobre este assunto, porque estamos sendo combatidos aí fortemente pelas mídias, né? Como um processo sem Deus de criação e de evolução e etc. Se você quer essa revista, é muito simples, basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp, tá bom? Nós estamos também no YouTube, estamos chegando a 500 mil. Olha, vamos ver se até o final do ano a gente chega a 500 mil de pessoas que estão inscritas no canal. O canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Estamos também no NT Play, no Deezer, no Spotify, esses dois últimos só para ouvir, né? Claro, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o 25, Isaías 25. E dessa forma a gente está em diversas plataformas para que você possa ser beneficiado. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta
nós vamos estudar o capítulo 25 de Isaías. Não sai daí. Muito bem, já estamos de volta e com você agora o capítulo 25 de Isaías, Isaías 25. Você sabe que Isaías é um livro muito especial. Isaías escreve estando no reino do sul, Judá, e escreve desde Acás, passa um bom tempo com vários reis. Ezequias também foi o penúltimo rei com quem ele teve seu contato, e uma história muito bonita com Ezequias, que vai aparecer daqui a pouco, lá nos capítulos 36, por aí. E depois nós temos Manassés. Fugiu o nome aqui, mas já peguei. Manassés foi o último rei que ele trabalhou bem no começo de Manassés, que foi um desastre tremendo para Israel. Ezequias teve lá os seus problemas, mas depois de Salomão e depois de Davi, foi o rei que mais acertou, né? Mais ficou do lado de Deus, mais buscou a Deus. Então, esse é um ponto muito importante para a gente avaliar aqui, mas vai chegar a vez dele aqui mais para frente. Bom, nós estamos desde o capítulo 24 estudando o Senhor julgará, aliás, um refúgio para a tempestade. O 24 então foi o Senhor julgará os inimigos. E agora, nós vamos começar aqui o 25, 26, 27, são chamados de o livro dos cânticos. Então tem alguns cânticos aqui nesses três livros, bem interessantes, o do 25, 26 e 27. E também é chamado de o Apocalipse de Isaías. Olha, preste bem atenção nisso. Isaías vai começar agora, embora ele já tenha começado, mas assim de uma maneira mais intensa, a fazer este paralelo. Esta é a salvação do Antigo Testamento. Como funcionaria? Se o povo de Israel tivesse cumprido o seu papel, percebam bem isso, se o povo de Israel tivesse cumprido o seu papel, bom, talvez não haveria a divisão de Israel e Judá, reino do norte e reino do sul, Samaria e Jerusalém. Bom, em havendo isso, se os reis de Judá tivessem sido fiéis, então a ideia é que o Messias já teria vindo naquela época. Essa é a ideia. O Messias poderia ter vindo naquela época? Poderia ter vindo naquela época se houvesse essa condição de obediência do povo de Israel, se eles não tivessem outros deuses. Porque alguns reis adoraram vários deuses, inclusive colocaram imagens dentro do santuário. Então, há possibilidade? Havia possibilidade, não aconteceu. A história é outra. Então, as profecias aqui, não a partir de agora, mas mais intensamente a partir de agora, elas se referem tanto a Israel, aí Deus começa a chamar Israel de Israel, e Judá também de Israel. Ele chama do seu povo, filhos de Jacó, aí vai começar a chamar. A partir daqui, mais nos capítulos, ele vai começar a chamar de filhos de Jacó, Israel. Por quê? Porque essa é a visão total de Deus. Ele vai arrebanhar, as promessas vêm daqui para frente, vai arrebanhar os israelitas que foram distribuídos em outras terras pela Síria, a Síria, em 722, quando eles foram arrasados, o reino do norte, Samaria foi arrasada, desapareceu praticamente, mas alguns judeus ficaram e outros judeus saíram, foram levados para outros campos. Deus iria arrebanhá-los todos. Então havia essa condição. Antes dessa destruição, se o povo fosse fiel. Havia a condição depois dessa destruição, Deus iria arrebanhá-los. Antes de Judá ser cativa da Babilônia, nós vamos ver mais detalhes aqui, já vimos, né, quando estudamos alguns livros lá atrás, alguns livros históricos. Então havia chance do Messias vir, havia chance também do Messias vir depois da Babilônia, e aqui parece que Isaías se debruça mais nesse aspecto. Eu estou dando esse contexto porque é importante para a gente saber, eu vou repetir isso em alguns outros capítulos, mas esse contexto é importante. A salvação
no Antigo Testamento. O Messias vindo em o Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento. Então, bom, vamos dizer, o povo está lá, cativo da Babilônia, volta para Jerusalém, o reino vai ser instalado, o povo obedece de novo, o povo se torna povo predileto de Deus, Deus não os rejeita, ou antes ou depois da Babilônia, e então vem as promessas, vamos ajuntar todos, todas as nações vão reconhecer, nem todas as pessoas, mas todas as nações vão reconhecer que eu sou o Deus, Criador e tal. Lá a partir do 40, então isso intensifica tremendamente, intensifica muito. Vai falar depois o Messias em diversos aspectos, né? O Messias sofredor e tal. Mas isso é importante a gente ter em mente. Isaías aqui vai dar sempre um paralelo. O que poderia acontecer aqui na Terra, quer dizer, ainda nos dias deles, né? Talvez depois da morte de Isaías, mas ali, naqueles dias, Deus faria a terra florescer e o povo todo, e a partir daí o Messias viria e pronto. As nações estariam salvas, né? Porque iam adorar a Deus. Então ele faz vários paralelos, e um deles ele vai fazer aqui. Vai falar sobre o banquete. Por isso é chamado de Apocalipse, porque muitas dessas mensagens aqui estão no Apocalipse também, como alguma coisa que acontece pós-morte do Messias. Então, nas várias possibilidades do Messias ter vindo, ele veio bem no tempo que a gente conhece que veio. Mas poderia ter acontecido alguma coisa aqui que eu não sei o que é exatamente. Mas Isaías faz esse paralelo, falando de Israel. Quer dizer, Deus tinha a ideia do Israel de novo, né? Da volta do pessoal, estabelecidos no centro de adoração em Sião, Jerusalém. Então menciona muito isso, né? As crianças, os idosos. Então a gente vai ver aqui, Isaías vai trabalhar bastante com essa visão dupla, falando do momento e falando lá da frente, como profecia, tá bom? Vai ser bem encantador daqui para frente. Aqui, exatamente, nesse Apocalipse de Isaías, capítulo 25 e 26, especialmente, aqui o Senhor preserva o seu povo. E tem 3 aspectos. A cidade está arruinada, ele apresenta, o refúgio e o banquete. Refúgio e banquete. Cidade arruinada. Que cidades arruinadas aqui? Os inimigos, né? Nós vimos aqui anteriormente, os inimigos sendo destruídos, totalmente destruídos por Deus, inclusive fala de Babilônia e tal e tudo mais. Mas aqui diz, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e te louvarei, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Isso aqui não está à toa, não. Antigos, fiéis e verdadeiros. Antigos porque não são coisas novas. Deus já tinha falado isso para Abraão, Deus já tinha falado isso lá para trás. Tinha falado, Deus não muda. Fiéis porque justamente eles não mudaram, eles se cumpriram inclusive. E verdadeiros porque Deus não abre a sua boca para mentir. Deus é verdade, o pai da mentira é o outro. O Pai da verdade e da luz é o nosso Senhor Jesus Cristo, é a divindade, é Deus, está falando aqui. Então, antigos, fiéis e verdadeiros, os conselhos. É muito importante na vida, nossa vida, nós também darmos valor às coisas antigas, aos princípios, não é? A fidelidade, mantê-los, e a verdade, continuar dizendo as mesmas coisas. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, qualquer cidade aqui, que não é uma cidade específica, não é? Falaram de várias cidades ali, foi falado de várias cidades, porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína, a fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será edificada. Alguns enxergam mais Babilônia aqui e tal, mas não importa, está falando um sentido mais geral.
Pelo que povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá. Então, dando esse cunho de que povos fortes, louvor de todos. Lá no Apocalipse 15 fala isso, que todo joelho se dobrará. Não quer dizer que todo mundo vai ser salvo, mas todo joelho se dobrará. Não é? Alguns se dobrarão, serão salvos, alguns se dobrarão e não serão salvos. Isso está aí no final de todas as coisas. E aí vem essa questão aqui do refúgio, porque foste a fortaleza do pobre, Deus, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Então, os tiranos são as nações que perseguiam, e aqui o Isaías diz, porque foste a fortaleza do pobre. E quando ele cita aqui refúgio contra a tempestade e contra o calor, a ideia de uma caverna numa rocha é bem assim, interessante. Ela cabe aqui. E Deus se chama de rocha aqui, fortaleza de novo, refúgio na tempestade e na sombra. Que refúgio melhor é esse de ver a Deus como uma rocha? E o verso 5 diz assim, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Então, há um refúgio. Diante de todas as mazelas do mundo, há um refúgio. E você pode ter certeza disso. Deus é refúgio, bem presente na angústia. Então, para qualquer circunstância, Deus pode ser essa caverna, não é, que livra da tempestade e livra do calor. Esse bufo do calor, que é fogo, né, que queima. Como refúgio, podemos ir a Deus a qualquer momento, em qualquer circunstância, sem nenhum problema. Há pessoas que têm me procurado e dizem assim, eu não procurei a Deus porque é uma coisa muito vergonhosa eu falar isso para Deus. Mas você tem que falar isso para Deus, porque Ele é seu amigo. É a questão da fé, né, do relacionamento, que eu falei logo no início do programa, né? Fé é relacionamento. Eu conheço, eu confio, eu me entrego. Eu falo. Eu busco. A gente não pode falar para todo mundo a nossa dor, mas para algumas pessoas que você confia, você conhece, confia, você se entrega, você fala. A vida não pode ser um livro aberto, não tem isso. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, em Sião, a todos os povos, veja lá, isso que não quer dizer salvação universal, não. Isso é a todos os povos que o aceitarem. Um banquete de coisas gordurosas, aí tem um óleo trufado, tinha coisas assim maravilhosas, deliciosas, então é mais nesse sentido, coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos de tutano, não é trufado, é tutano, e vinhos velhos bem classificados. O vinho velho, ou ele fica, quando ele é bom, ele é saboroso, quando ele não é bom, ele fica azedo. Então aqui é uma coisa saborosa, sem entrar em detalhes aqui sobre alcoólico ou não alcoólico, né? Porque a gente já falou sobre isso, vamos voltar a falar logo. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Deus vai destruir esse véu que faz o povo, que fez o povo de Israel ficar cego. E também nos nossos dias, coisas que nós não conseguimos ver, o invisível que a gente não vê. Naquele dia se dirá, olha aqui esse texto aqui, Apocalipse 19, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos. A sua salvação, na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Você viu?
ao duplo sentido. Pode acontecer, poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Ele termina falando sobre Moabe, a destruição de Moabe, que representa, que é um símbolo de todos que tentaram fugir, né? Que criaram mal para o povo de Deus e tentaram fugir. E o Senhor aqui vai terminando conforme o que ele já falou sobre Moabe, né? Que os rios vão se tornar sangue, etc. Então vão nadar no sangue. Mas esta mensagem final aqui, este é o nosso Deus em quem esperávamos. Deve ficar em nosso coração. Vamos guardá-la no coração, né? Essa visão do Apocalipse de Isaías, a gente continua amanhã com o capítulo 26, que tem mais algumas coisinhas aí, e daí para frente a gente vai ver muitos paralelos desses. Vamos orar? Pai querido, nós queremos estar no dia em que Jesus voltar e estabelecer o seu reino durante 1000 anos no céu e depois nesta terra renovada. Nós queremos estar presentes, nós queremos ter a salvação em Cristo, queremos ser salvos pela sua graça, através da fé, do relacionamento. Nós gostaríamos de andar com Ele aqui, gostaríamos de entender todos os aspectos da salvação, o que eu preciso fazer para depender dEle, como eu preciso me alimentar dia a dia através da palavra. Então, Senhor, nos ensine, a fim de que possamos estar contigo hoje e sempre, especialmente mencionando aquele dia. Essas são as bênçãos que te rogamos por Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã, capítulo 26. Espero você. Existe um famoso ditado que diz: a esperança é a última que morre. Tal pensamento nos lembra que não importa o que aconteça ou por qual situação estejamos passando, jamais podemos perder a esperança de dias melhores. Perder a esperança é ficar sem rumo, é não enxergar perspectiva de melhoras, é se afundar na escuridão sem enxergar a luz no fim do túnel. A esperança é um tema que surge no centro do capítulo 25 do livro de Isaías. A partir do verso 6, o profeta olha para o futuro e descreve um momento no qual os inimigos seriam derrotados e os oprimidos se alegrariam em um grande banquete. No verso 9, encontramos uma declaração de fé em uma manhã melhor. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías viveu em tempos difíceis. Seu ministério aconteceu durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, sendo contemporâneo à destruição de Samaria pela Assíria e a resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe, que sitiou a cidade com um exército de 185.000 assírios em 701 a.C. Isaías anunciou o cativeiro babilônico que se aproximava. Porém, mesmo com tanta mensagem trágica para anunciar, ele enxergava mais longe. Ele avista um futuro onde o reino de Deus seria instaurado. Mesmo no meio de tragédias, ele carrega no peito a esperança de um amanhã no qual Deus reinará para sempre. Sabe, no mundo de hoje, ter esperança é uma necessidade fundamental. Infelizmente, existem milhares de pessoas as quais, decepcionadas com o rumo que as coisas estão tomando, olham para o amanhã sem perspectiva de que haverá solução. Inúmeros indivíduos não enxergam mais o prazer de se viver, pois não acreditam em possibilidade de melhoras. Se você de alguma forma sente que sua reserva de esperança está se esgotando, reflita na profecia de Isaías. Ela mostra que todo seguidor de Cristo deve carregar no peito a certeza de que dias melhores virão. Dias nos quais o Rei por excelência deste planeta o tomará de volta e o reconduzirá para o seu plano original. Por isso a declaração de Isaías pode ecoar em nosso coração hoje. Um dia, o Deus a quem esperamos nos salvará, e na sua salvação nos alegraremos.